Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento. Sistema Fé Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Incor. Experiência que faz história. Realize. Otimizando resultados para a sua empresa. Mr. Bom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. DNA Center, confiança no resultado. O ponto de vista com Nelson Freire de hoje recebe o médico Rostan Lanverly, especialista da área de cabeça e pescoço. Ele vai nos falar sobre essa especialidade tão importante da medicina e, em especial, sobre a cirurgia de feminização, modalidade cirúrgica em que ele começa a se notabilizar, tanto em Natal como em São Paulo. Mas antes eu quero mandar um abraço para alguns amigos telespectadores. Marco Leão, Luiz Eduardo Barbalho, Pedro Cavalcante, Dr. Edésio, Dr. Marcelo Cascudo, Dr. Itamar, Leandro Gomes e José Delfino. Meu caro amigo Dr. Rostan Lanverly, eu quero agradecer por você ter aceitado o convite de participar desse programa, falando sobre a sua área tão importante, que é essa área específica, especializada em cabeça e pescoço. Inclusive porque esse é o primeiro programa de agosto e no mês passado houve o Júlio Verde. Entrevistei aqui o presidente da Sociedade Brasileira da área de cabeça e pescoço e, sequenciando, conversar com você, para mim é uma satisfação muito grande. E agradeço, renovo os agradecimentos, porque você aceitou o convite. Não teria como negar, Nelson, é um prazer para mim, é uma honra, na verdade, estar aqui. Agradeço ao convite, estou sempre à disposição para poder tentar abrilhantar um pouquinho mais o seu programa. Rostan, quando e onde você fez seu curso de medicina? Bem, eu, apesar de ser natural de Natal, eu fiz o meu curso de medicina na Federal de Alagoas, terminei no ano de 2004 e dei continuidade na residência fora de Natal, né? Mas eu tenho parte da minha família em Maceió e fiquei lá por um período de 6 anos naquela cidade que eu tanto amo também. Então eu fiz faculdade na Federal de Alagoas. Na Universidade Federal de Alagoas. Isso. E residência lá também? Não. A residência eu fui para São Paulo. Eu fiz a residência que era um pré-requisito de cirurgia geral. Depois eu fiz cirurgia de cabeça e pescoço pela USP de Ribeirão Preto. Fiquei em Ribeirão Preto por 2 anos e fiz também a parte de crânio-facial, cirurgia crânio-facial, que é uma subespecialidade da cirurgia de cabeça e pescoço. Tanto o otorrinolaringologista como o cirurgião de cabeça e pescoço ou o cirurgião plástico podem fazer essa subespecialidade, que é mais 1 ano, né? E terminei fazendo uma subespecialização em cirurgia plástica da face. Não especificamente para procedimentos de reconstrução e plástica facial, entendeu? Da parte de estética facial, lá em São Paulo também, pelo Instituto Jurado. Você é filho de um médico oncologista também, que era especialista na área de cabeça e pescoço, Dr. Fernando Medeiros. A pergunta que eu queria lhe fazer é se houve alguma influência de seu pai na escolha de você fazer também essa especialização. É até engraçado isso, porque meu pai foi um grande cirurgião, não é porque meu pai que eu estou levantando essa bola, mas ele foi um cara com um expoente da cirurgia de cabeça e pescoço, tanto aqui no estado como nacionalmente. E apesar disso, eu fiz a medicina engajado por ele, mas apesar disso, a cabeça e pescoço, quando ele faleceu há 18 anos atrás, ele dizia, não faça cabeça e pescoço, não faça cirurgia de cabeça e pescoço, porque é uma especialidade de muito sofrimento dos pacientes e tal. Mas eu acabei fazendo e nunca me arrependi disso. O que houve de modificação é porque eu acabei entrando um pouco mais nessa área da reconstrução da face, que foi uma coisa que sempre me atraiu muito.
A cirurgia de cabeça e pescoço é uma especialidade mais oncológica, e eu gosto muito de fazer essa parte oncológica, mas a parte de reconstrução, onde a craniofacial e a plástica da face, elas se conectam, isso aí é uma coisa que sempre me atraiu bastante. Você tem quantas pós-graduações? Bem, como eu disse, eu posso, como cirurgião geral, tenho essa pós-graduação, mas cirurgião de cabeça e pescoço, craniofacial e cirurgia plástica da face, que é um ramo. Então, são, digamos, ramos que vão subespecializando. É isso. Antes de falar sobre a cirurgia de feminização, que é uma coisa, para mim, muito importante saber, para que o telespectador tome conhecimento exatamente do que significa isso, eu vou lhe fazer perguntas na outra área que você também atua com maestria. Quais os problemas mais frequentes na área tradicional de cabeça e pescoço que você recebe no seu consultório? Pois bem, a cirurgia de cabeça e pescoço, como eu falei, ela é uma cirurgia eminentemente oncológica, ou tumoral, digamos assim. Tumores da região da cabeça e do pescoço. Então, no consultório privado ou no SUS, nós temos muitos pacientes com doenças da tireoide, pacientes com doenças na garganta, que é a faringe, na região da laringe, que são as cordas vocais, na região dos seios paranasais, muitos tumores de pele dessa região, principalmente numa cidade como Natal ou do Nordeste em si, uma irradiação solar. Então, são esses os principais problemas, digamos assim, que nós atuamos frente à especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço. Eu costumo dizer que a cirurgia de cabeça e pescoço faz todo a carcaça, e a neurocirurgia, que às vezes os pacientes confundem isso, faz o miolo. Então, cérebro e coluna faz parte da neurocirurgia. Nós ficamos com a parte externa, fora do cérebro, digamos assim. Por que há tanta incidência de problemas na tireoide aqui no Rio Grande do Norte? Esse é um ponto de interrogação que até hoje a Sociedade Internacional de Cirurgia de Cabeça e Pescoço não consegue definir claramente por que você tem uma incidência tão grande de problemas de tireoide. Em particular aqui no Rio Grande do Norte e no Rio de Janeiro. Por quê? Normalmente, problemas de tireoide, ou seja, hipertireoidismo ou hipotireoidismo, ou principalmente o nódulo da tireoide, ele se dá, a principal causa é pela ausência do iodo. Só que isso não é um problema local nem nacional. A gente tem iodo no sal, a gente tem uma cidade litorânea, então nós temos acesso ao iodo, que não vai fazer com que a nossa tireoide tenha problemas na sua função. Então, a gente considera essas causas, quando você não tem uma definição na medicina, a gente chama de idiopática. Não há uma justificativa plausível para ter uma incidência tão grande de nódulos de tireoide e de problemas de função da tireoide na nossa região. Outra coisa, como é que se dá o problema na faringe, que é a garganta, popular garganta? Quais são os problemas que são acometidos ali? Pronto. A região da garganta, a faringe, anatomicamente como a gente chama, fica por trás dali do céu da boca, por trás da língua. Nessa região, você pode ter feridas, aftas, mas o que nós tratamos principalmente são os cânceres dessa região. E causados basicamente por quê? Alta incidência do consumo de álcool e cigarro. Entendeu? Estudos mostram que essa associação do cigarro e álcool aumenta em até 30 vezes a chance de ter câncer de garganta. Um outro ponto que deve ser mencionado também é que hoje, por conta da ascensão do HPV, aquele vírus que é muito comum para o câncer de colo de útero, também está associado para câncer na região da faringe. E numa população que antigamente não existia, uma população jovem que não fuma e que não bebe. Então, mas ela tem um HPV ali e ela pode ter um câncer nessa região. Vou sair dessa área que é mais tradicional. O que é cirurgia de feminização? Bem, esse termo, feminização, é um termo, digamos assim, popular. Eu costumo dizer que é uma remodelação dos ossos da face. E
analogamente, nós temos a feminização e a masculinização, digamos assim. Hoje temos pacientes transexuais, né? Tanto homem quanto mulher, homem que se transformou em mulher e mulher que se transformou em homem. E ficou mais conhecida essa cirurgia, houve uma procura maior. E o que é basicamente isso? Falando em feminização, um rosto com aspecto masculino como o nosso, você tem diferenças básicas para um rosto caracteristicamente feminino. Então, a gente faz levar essas características masculinas para uma característica mais feminina, entendeu? Basicamente o quê? Do couro cabeludo até a região do pomo de Adão, nós temos como atuar fazendo modificações para transformar esse rosto mais suave, sinais mais suaves. Ou, quando é o caso da masculinização, sinais mais obtusos, mais ângulos mais fechados, uma coisa mais, digamos assim, entre aspas, grosseira. Significa dizer que pode ser feito tanto em homens como em mulheres. Sim, com certeza. A procura, basicamente, é maior das mulheres transexuais, digamos assim. Mas não é um público específico para a mulher transexual. A mulher cissexual, que tem esse negócio, ou seja, a mulher que nós conhecemos, que nasceu no sexo feminino, ela também procura para fazer esses refinamentos. O que seria isso? Você fazer, aqui na região da testa, algumas mulheres elas querem essa testa aqui, o osso mais suave, então você suavizar isso aí, o queixo, entre outros pontos. E no caso do homem, a mulher que quer transformar no homem, ou o homem querendo reforçar aquelas características, a mesma coisa. Você, ao invés de afilar, você vai tornar mais grosseiro, vai aumentar esses ângulos. Agora, quais são as principais técnicas utilizadas nessas cirurgias todas faciais? Tentar fazer um breve resumo. São cirurgias remodeladoras, a gente pode chamar assim? Isso, cirurgias remodeladoras. Então, fazendo um breve resumo e citando a feminização. Da linha do cabelo até a região do pomo de Adão, de cima para baixo, então nós temos aqui a implantação do cabelo masculino, você é um pouco mais para trás, então muitas pessoas procuram um avanço da linha capilar. Na região daqui da testa, quando você tem, no caso da feminização, você tem um osso mais grosseiro no homem, na região das órbitas. E o que a gente faz uma remodelação desse osso, principalmente aqui da região do osso frontal. Descendo para as maçãs do rosto, a gente faz preenchimentos, porque normalmente a mulher ela tem essa região da bochecha um pouco mais arredondada, até por uma questão de maquiagem e tudo, então a gente faz preenchimentos nessa região. No nariz, o ângulo nasal, esse ângulo que a gente chama de ângulo nasolabial, uma das características é a ponta mais arrebitada, diferente do nariz masculino, que é um nariz mais reto, mais grosseiro. Os lábios são mais carnudos na mulher, mais salientes. Na região do queixo, o queixo masculino normalmente é um queixo mais quadrado, assim como a mandíbula tem esse ângulo aqui mais quadrado. E aí o que nós fazemos é uma remodelação desse osso, onde a gente simplesmente suaviza essas linhas, permitindo que o aspecto se torne mais agradável ao olhar. E no pomo de Adão nós também fazemos essa redução de um ponto final, que é, digamos que eu chamo de cereja do bolo. É possível também fazer mudança na voz do paciente hoje em dia. Então a gente vai continuar vendo isso daqui a pouco no segundo bloco. Não saia daí, a gente volta em instantes para o segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom.
Nós somos o Sicredi, primeira instituição financeira cooperativa do país. Presente em 22 estados e no Distrito Federal. Temos mais de 1.600 agências e 3,8 milhões de associados. Nossos números falam por si e são reinvestidos diariamente nas comunidades para apoiar o bem-estar e o desenvolvimento das pessoas. E tudo isso está ao seu alcance aqui no Rio Grande do Norte, porque juntos somos mais fortes. Sicredi. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Laboratório DNA Center, líder em diagnósticos no Rio Grande do Norte, dispõe de mais uma unidade para você, desta vez na Avenida Roberto Freire. Espaço amplo, convidativo e com a excelência no atendimento que você já conhece. Sala de coleta e de repouso pensadas para o seu conforto. Espaço Kids para os pequenos e, claro, a confiança no resultado. Avenida Roberto Freire, 943, Capim Macio. Saiba mais pelo telefone 4007-2595. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. O INCOR Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. Tem a melhor equipe de cardiologia da cidade e também oferece serviços noutras especialidades, tanto na unidade da Miguel Castro, na unidade da Promater, como agora no novo Hospital Rio Grande. Meu caro Dr. Rostan Lanverly, primeiro bloco excelente, mas eu tenho certeza que o segundo ainda vai ser mais, porque você falou na última resposta sobre algumas principais técnicas usadas. Agora eu quero particularizar todas elas, porque é um assunto novo e tenho certeza que para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, será muito importante também ter acesso a essas peculiaridades. Por exemplo, você falou procedimentos relacionados à modificação da testa e da linha capilar. A pergunta que eu lhe faço, o implante capilar também está inserido como um desses procedimentos? O avanço da linha capilar, ele só pode ser dado no máximo quando a linha capilar é avançada como um todo, ele só pode ser feito de no máximo 2 a 3 centímetros no máximo. Então tem pessoas que têm uma linha capilar muito para trás ou têm fortes entradas, eu particularmente indico o implante capilar. Seria o mais indicado para determinadas situações. É mais indicado? Assim, para casos em que você tem a linha capilar, a linha de implantação capilar é muito para trás. Ou pessoas que têm muita entrada, entendeu? Tem pacientes que têm, mulher cis ou trans, que têm uma entrada muito grande e aí querem fazer o avanço da linha capilar. Não, tem casos específicos, porque a gente só consegue avançar de 2 a 3 centímetros. E aí, excetuando, quando não está contemplado nessa medida, o ideal é indicar o implante capilar. E sobre as maçãs do rosto e as sobrancelhas? Eu tenho a impressão que as mulheres vão querer saber realmente essa resposta.
Maçãs do rosto e sobrancelhas. Nessa região, as mulheres, por exemplo, você tem a maçã do rosto mais proeminente, a gente chama de região malar, zigomático malar. Então, para a região da maçã do rosto, uma coisa que se faz, no Oriente, por exemplo, utiliza-se próteses, mas uma coisa que nós fazemos muito, eu pelo menos faço, é fazer o preenchimento, que se for cirurgicamente é com gordura ou então com ácido hialurônico, com substâncias sintéticas que é muito bem disseminada aqui no mercado. E na sobrancelha, tem pessoas que têm a sobrancelha mais reta e muitas mulheres querem a sobrancelha mais arqueada. Então, um dos procedimentos que nós fazemos é fazer o arqueamento dessa sobrancelha. Se faz isso por uma técnica chamada frontoplastia. Você faz uma incisão aqui ou então aqui na linha da sobrancelha mesmo, você faz esse arqueamento da sobrancelha. Relação a nariz. Você também falou sobre isso, mas eu queria um detalhamento ainda maior sobre o nariz. Como é esse procedimento? A rinoplastia, como o próprio nome diz, é uma plástica do nariz. Então, nas diferenças básicas entre um nariz masculino e um nariz feminino, indo para um nariz feminino, nós vamos ter esse ângulo, por exemplo, chamado ângulo nasolabial. No homem, ele é um ângulo mais quadrado, você tem um nariz mais fechado aqui. Já a mulher, aquele nariz arrebitado, ele é uma característica. Então, uma das coisas que faz, por exemplo, meu nariz, se eu fosse transformar num nariz mais feminino, eu precisaria arrebitar isso aqui, aumentar essa região do dorso, deixar ele mais fino aqui, deixar essa região do triângulo mole mais fino também, refinando mais esses pontos. Já ao contrário, para você transformar um nariz mais grosseiro, que hoje não necessariamente precisaria fazer isso para uma mulher que quer transformar no nariz mais grosseiro, seria um nariz pontudo que ele perdesse essa ponta, o ângulo ele ficasse mais caído. Basicamente são essas diferenças. Queixo e mandíbula. Um queixo masculino, caracteristicamente masculino, normalmente ele é mais quadrado e a mandíbula mais marcada. Aqui esse ângulo mais marcado até por uma questão desse músculo mais forte. Então o que nós fazemos é um afilamento nessa região do queixo. E aí, às vezes, nós fazemos, e o termo técnico se chama mentoplastia. Às vezes, nós fazemos um avanço ou redução, mas principalmente um afilamento desses ângulos, onde o mais quadrado se torna mais redondo, na região do ângulo da mandíbula e aqui. Uma coisa que você falou me chamou a atenção. É possível reduzir o pomo de Adão? Sim. Por quê? O pomo de Adão é uma cartilagem, né? É a cartilagem tireoide. E por conta da testosterona, algumas pessoas têm um aumento da parte superior desse pomo de Adão. Dentro da cartilagem tireoide estão as cordas vocais. O que a gente tira é esse excesso da cartilagem. Então, basicamente, é uma cirurgia onde você vai retirar algo que não vai modificar numa estrutura nobre como seriam as cordas vocais. Papada do pescoço. Também existem procedimentos para retirar? Claro, claro. E aí entra como cirurgia remodeladora, uma cirurgia plástica, mas a papada ela se dá por diversos motivos. Você não é só a gordura que tem ali, você pode ter um músculo chamado músculo platisma, um músculo fragilizado, enfraquecido, você pode ter um excesso de pele, você pode ter a gordura debaixo desse músculo também em excesso. Então existem diversas técnicas, desde uma lipo, como um lifting da região do pescoço ou injeção de determinadas substâncias que podem reduzir isso aí. É caso a caso, eu sempre digo, cada rosto tem sua particularidade. Mudança de voz também faz parte desses procedimentos? Faz. É uma coisa que chama bastante atenção, as pessoas ficam assim, mas como assim pode mudar a voz, né? Então é possível sim você fazer, existem técnicas tanto para engrossar mais a voz quanto para afinar mais a voz. As minhas pacientes que têm o interesse de fazer o afinamento da voz, tanto paciente transexual quanto cis, a gente faz uma técnica, eu particularmente uso uma técnica chamada tiroplastia, onde você faz um alongamento, você faz um esticamento dessas cordas vocais. Quando você estica, você vai fazer com que o tom fique mais agudo. Já para masculinizar ou para engrossar a voz, você faz uma redução
da distância dessas cordas vocais e elas ficam mais frouxas. Você que toca violão é como se você estivesse apertando uma corda de violão. E, obviamente, é usada tanto para um sexo como para o outro Sim. sexo. Um exemplo que eu dou é, por exemplo, o Anderson Silva. Ele poderia fazer. Eu tive um caso de um paciente aqui, um professor, que ele tinha uma voz parecida com a do Anderson Silva, lutador, e que hoje tem uma voz como a nossa. Essas cirurgias todas, uma pergunta que está me chegando aqui agora, elas podem acontecer de uma vez só tudo isso ou tem que ser passo a passo? Sim. Se você precisa, tem casos de pessoas que querem fazer uma remodelação completa, digamos, da linha do cabelo até o pomo de Adão, passando pelo nariz, que é uma cirurgia muito complexa. É possível sim, mas é uma cirurgia longa demais, mas isso sim é possível. Já tivemos a oportunidade de fazer isso e com sucesso. A única que tem que fazer uma certa ressalva é a parte do afinamento ou engrossamento da voz, porque as outras cirurgias são feitas sob anestesia geral, E essa técnica que eu utilizo para a voz, ela é com paciente sedado apenas. Então, eu faço na mesma internação, mas em dias separados ou no intervalo mínimo de 6 horas. Mas que é possível sim. Agora, há muitas intervenções. Sim. O paciente topa isso aí? Tem paciente para tudo, Nelson. Tem paciente para tudo. E com as indicações corretas e com as técnicas adequadas, o trauma se torna menor, digamos assim. E o inchaço acaba sendo menor e o resultado é satisfatório. Você atende pacientes aqui em Natal com relação a essa remodelação facial? Atendo sim. Hoje, basicamente, a maior parte desses pacientes eu atendo na cidade de São Paulo, ou eu opero na cidade de São Paulo, onde eu estou lá a cada um mês, 15 dias, e aqui em Natal, até por uma questão cultural. Está começando a haver uma procura, mas já temos pacientes, já fizemos alguns procedimentos e estamos à disposição. Eu fiz essa pergunta porque eu tive a oportunidade de ver no Instagram alguns pacientes seus do sul do Brasil tecendo elogios rasgados à técnica que você adotou na cirurgia deles. Vi vários e me chamou a atenção, quer dizer que em São Paulo realmente você vai uma vez por mês e lá você passa algum tempo fazendo esse tipo de cirurgia. Sim. Nós temos eu coordeno uma equipe lá, eu, um outro colega cotorrino, que tem um grande nome nacionalmente falando, que faz muito bem nariz, e temos cirurgiões plásticos, onde vai fazer a parte corporal, e normalmente fazemos cirurgias, eu passo uma semana lá e fazemos 5, 6, 7 cirurgias, às vezes num período desse. E felizmente a demanda tem sido, temos pacientes do país inteiro, já operei pacientes do norte ao sul, inclusive pacientes da Europa, vêm porque como é uma área que poucos profissionais se colocam a fazer, os pacientes procuram a gente do mundo inteiro. Que beleza. Dr. Rostan Lanverly, eu tinha aqui outras perguntas para lhe fazer. Lamentavelmente, a diretora já mostrou o reloginho, ela está preocupada por conta do tempo. O programa é rápido, só meia hora, mas eu acho que nesses 30 minutos já deu para a gente, pelo menos eu tenho certeza que a nossa telespectadora e nosso telespectador começaram a tomar conhecimento dessa outra atividade na área médica, que é essa cirurgia remodeladora facial. Você foi bacana, tendo aceitado o convite de dar essa aula para a gente. Eu tenho certeza que o telespectador e a telespectadora gostaram imensamente de assistir. Mais uma vez, renovo os agradecimentos e a palavra final para você, para as suas considerações finais. É um prazer, Nelson, é um prazer aqui, inenarrável. Estou à disposição para sempre com o convite. Não sei se eu posso, tem um Instagram, se quem quiser, dr.rostan.lanverly, mas se botar dr.rostan já vai achar, tem várias coisas a respeito e estou à disposição para qualquer dúvida. E a você, meu amigo, minha amiga,
Muito obrigado pela sua audiência. Certo de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa.